Mauro, a prisão domiciliar é um direito, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, é um direito com o qual as pessoas que têm, não podem ser atendidas no sistema penitenciário, elas têm o direito de utilizar. Jair Bolsonaro tem uma condição clínica importante, está internado na UTI, já passou por várias cirurgias em relação à facada, e eu cheguei a escrever uma coluna sobre isso, quando ele fez essa nova cirurgia, a situação dele se deteriorou, que os criminalistas viam como uma alternativa ao final do processo. Se ele for realmente condenado, ele pode entrar com pedido de prisão domiciliar baseado nessa condição clínica que ele tem. Então, sim, essa é uma alternativa que Jair Bolsonaro vai tentar, se ele for preso. Agora, é preciso a gente olhar que são casos diferentes, né? Não dá pra gente dizer, o Collor foi para prisão domiciliar, então Bolsonaro também vai para prisão domiciliar. Isso é uma conclusão muito. É, simplesmente não dá para tirar essa conclusão abruptamente assim. O que dá para a gente dizer é a prisão domiciliar é um direito, Jair Bolsonaro tem uma condição clínica complicada, porque sofreu por várias cirurgias, e ele certamente, se condenado, vai pedir a prisão domiciliar. Agora, olhando para o caso do Fernando Collor especificamente, o que a defesa está argumentando é que ele toma uma série de medicamentos, e a gente percebe que o ministro Alexandre de Moraes, ele quis tentar, de várias formas, se esquivar do ônus político de mandar o Collor para casa, né? Ele primeiro pediu que os relatórios médicos fossem entregues, ele pediu para olhar toda a lista de medicamentos, e ele, por fim, pediu uma manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, Moraes, ele quis dividir essa responsabilidade política, né? Meio que como dizendo, olha, não sou eu que estou mandando o Fernando Collor de Mello para prisão domiciliar, está aqui respaldado pelo relatório médico e pelo próprio Procurador-Geral da República. Então, assim, todo o trâmite foi cumprido. Agora, dito tudo isso, causa um pouco de espanto, porque o Fernando Collor de Mello, ele estava circulando normalmente, né? Ele estamos vendo aí as imagens dele no Senado, então assim, ele não estava internado, ele não estava passando por nenhum problema de saúde muito urgente, grave, em que ele realmente precisasse de cuidados pouco antes de ser preso. Ele estava circulando, ele estava fazendo política, e agora, porque ele está preso, o sistema prisional não teria condições de atendê-lo. E aí a gente lembra também o quanto o nosso sistema prisional é injusto, porque tem muita gente aí nas cadeias brasileiras aguardando pedidos de prisão domiciliar que não são avaliados em uma semana. E são presos que não estão em cela especial, como estava o ex-presidente Fernando Collor. Só para lembrar do caso do Collor, para a gente contextualizar para você, ele foi detido na última sexta-feira, mas por causa de um processo que se alongou durante um tempão. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, num processo aí que apurou o envolvimento de Collor num esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Essa condenação está relacionada, inclusive, à Operação Lava Jato. Segundo a denúncia da PGR, Collor teria recebido mais de 20 milhões de reais em propinas para viabilizar, por meio de indicações políticas, contratos de postos de combustível da BR Distribuidora, que era subsidiária da Petrobras, com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Ou seja, Andresa, essa situação do Collor é uma situação, como a Raquel falou, que acaba contrastando com o que acontece com a maioria dos presos aqui no Brasil. E eu te faço a mesma pergunta em relação ao ex-presidente Bolsonaro, que uso pode ser feito pela defesa de Bolsonaro no caso de uma condenação. O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, ontem à noite deixou a UTI no hospital particular que ele está internado lá em Brasília, está num quarto. Hoje ele fez uma publicação numa rede social dizendo que está passando aí por uma melhora que permitiu com que ele fosse para o quarto, mas continua internado. Andresa, quero te ouvir. Pois acho que a Raquel colocou muito bem, né, que essa possibilidade de prisão domiciliar pela lei, ela ocorre quando o Estado não tem condições,
né, de oferecer o tratamento adequado para aquele preso. Então, chega a ser risível, né, a gente considerar que o Collor foi beneficiado por essa medida, e aí o risível não é com relação a isso, porque ele tinha lá relatórios médicos, né, comprovando ali os problemas de saúde, mas aí eu estou falando para todos os presos, né, do país. Você tem o último relatório que eu estava vendo aqui, são mais de 600 mil presos, entre homens e mulheres, no Brasil, e a gente não vê, né, um ministro trabalhar em pleno feriado para poder atender uma demanda dos advogados. Então, tem muitos presos aí do 8 de janeiro, né, que os advogados têm trazido, né, a público uma série de comorbidades, e a gente não vê esse esforço também do Supremo em deliberar sobre estes pedidos. Acho que a Raquel também, vou reforçar aqui, porque eu também ia falar sobre esse ponto, né, o Collor foi senador, né, até agora 2023, e não tem ali afastamento por problemas de saúde, não tem nenhum tipo ali de ausência que demonstre, né, que ele realmente vive ali uma situação que ensejaria uma prisão domiciliar. Ele mesmo, né, disse na audiência de custódia que ele não tinha problema algum. A gente não está aqui questionando os laudos médicos, mas essa foi uma declaração do próprio Collor, e em 2022 ele foi candidato ao governo de Alagoas. Então ele percorreu o estado de Alagoas, ele fez campanha, então o que demonstra, né, uma boa ali condição de saúde. Ele ficou em terceiro lugar, o Collor já vinha perdendo ali espaço político em Alagoas, e se falava muito que ele poderia também disputar o governo de Alagoas aí nas eleições do ano que vem. Então fica a dúvida, né, se o país vai voltar a ter, né, aquela caça de privilegiados políticos, que a gente assistiu isso no Brasil durante muito tempo, né, isso foi quebrado ali com a Lava Jato, se o Brasil vai ser esse país, né, em que para quem tem dinheiro para contratar bons advogados, se consegue até que um ministro, né, trabalhe em pleno feriado para tomar uma decisão dessa. Com relação ao Bolsonaro, muito difícil colocar, mas eu apostaria que não, porque o Alexandre de Moraes ele age com fígado com relação a essa questão do Bolsonaro. A gente já viu diversas decisões dele nesse sentido, tanto o Bolsonaro ser intimado ali dentro de uma UTI, por mais que ele tenha feito uma live, né? Se questionou muito até dentro do Supremo, entre os ministros, né? Poxa, ele não poderia ter esperado, deu esse palanque aí para o Bolsonaro, né? Colocar um oficial de justiça dentro de uma UTI, que era tudo que o Bolsonaro queria para se vitimizar ainda mais. Então, não acredito que o Bolsonaro terá, né, essa benevolência aí da parte do Supremo, porque o Supremo estava muito ansioso, né, para poder dar uma resposta a todos os ataques que o Bolsonaro fez à instituição durante os 4 anos de mandato, Mauro.